Boa noite, gente. Vamos aguardar as pessoas entrarem. Eu continuo sempre falando, porque como... Boa noite. Muito bom estar novamente no Instagram da BO Bahia. Sejam muito bem-vindos, amigos. Nós hoje vamos ter uma live super especial sobre as DTMs, as disfunções temporomandibulares e dor orofacial, uma especialidade fascinante. E assim, quase 3 semanas que eu não apareço aqui no Instagram da BO. Estou muito feliz por estar novamente. A gente teve outras lives, teve o doutor Luciano Castellucci aqui, teve a Amélia Mamed. Está sendo bem bacana essa interação do Instagram da BO com os seguidores. E para quem não me conhece, eu sou Fátima Cabral, sou ortodontista e sou diretora acadêmica da BO Bahia. Vamos aguardar a nossa convidada. Olha, ela chegou aqui. Hoje a gente vai receber a doutora Tarsila Azevedo, uma querida, que bom. Tudo bem, gente? Você pode mandar a solicitação, Tarsila, para poder participar? Vocês estão me ouvindo, gente? Aqui ela já mandou, já vou recebê-la. Uma pessoa muito especial. Ela já está entrando. Já ela aparece. Todo mundo me ouvindo direitinho, né, gente? Eu coloquei esse fone. Boa noite, Boa noite. Tudo bem? Eu não Tudo tô te ouvindo. bom? Será que as pessoas estão te ouvindo? Será? E eu botei Será o que é seu microfone. fone? Será que sou eu? Não sei. Me responde aí, gente. Vocês estão ouvindo, Tarsila? Se eu tirar o fone, ouve melhor? Não. Não? Será que é meu fone? Deixa eu Não ver aqui. sei. Ah, é o meu E fone. agora? Eu não sei. Você tá me ouvindo? Eu ouço bem. Pronto, então vamos fazer sem fone mesmo. Eu acho que meu filho caçula deu umas mastigadas nele, que ele está assim, ó, nessa situação. Enfim, coisas de caçulas. Vamos lá. Faz parte. Faz parte, né, Tarsila? Seja Faz muito parte. bem-vinda, Tarsila. Sinta-se em casa, viu? Obrigada. Antes de você chegar, eu Obrigada. estava falando que hoje a gente tem um tema super atual, super interessante, que são as disfunções temporomandibulares, né? E então é um prazer muito grande ter você aqui para falar desse assunto que é bem atual, como eu acabei de falar. Doutor Tiago Vasconcelos, seja bem-vindo. Oh, Prazer tê-lo aqui, que boa beleza. noite. Anne chegou também. Pois é, Rosana da BO, uma saudade do pessoal da BO. Ave Maria, tô louca para voltar logo. Eu também. A BO tem feito muita falta, Muita viu? falta, né, Tarsila? A BO é minha Muito. segunda casa, né? Se juntar o tempo todo de pós-graduação que eu já fiz na BO, dá mais que o da faculdade, ó, de longe. É verdade, que beleza. Doutora Maria Rita chegou aí também, Anne, Amelinha Drummond, sejam Beleza. todos muito bem-vindos, viu? Ah, é bom assim, né? Entre amigos, Ah, até é muito ótimo, bom. bate-papo. Eu já estava sentindo falta, tanto tempo que a gente que já não estava aqui. Me conte aí, Tarsila, eu vou começar um pouquinho diferente hoje. Eu sempre começo perguntando sobre a história da pessoa, mas eu acho que assim, como a gente tem observado esse aumento da questão da DTM, né, por conta da pandemia, eu queria começar com um pouco já de conteúdo, para a gente mudar um pouco, certo? Tá. Então, me conte um pouquinho, Tarsila, como é que se dividem as DTMs, né? Eu sei que tem 2 divisões, me conte aí como é, para a gente já começar falando de conteúdo. Pronto. Uma coisa bem confusa é o que é uma DTM, né? As pessoas às vezes confundem com bruxismo, confundem com causas diversas. E a DTM, ela é a disfunção da articulação temporomandibular, que pode ser basicamente de 2 tipos. Do tipo muscular, onde os sinais e sintomas eles estão confinados à musculatura mastigatória e às estruturas acessórias. Esse é o detalhe, né? A gente não tem só masséter temporal, a gente tem as estruturas acessórias que são parte do sistema estomatognático. Então, a gente pensa também na função da deglutição, também na função da fala, da fonação, da fonética. A gente precisa ter isso em mente. Tem a DTM do tipo articular, onde os sinais e sintomas estão bem localizados na articulação. E aí a gente pensa em ligamento, em disco, em osso.
Só que elas não são bem separadinhas, elas coexistem. E aí começa a beleza da DTM, né? Ela nunca é 100% uma única coisa. É raríssimo a Acaba gente confundindo, né, o diagnóstico. Tem que ter bastante confunde, acurácia. confunde o diagnóstico, confunde o tratamento. É por isso que a gente trata, põe uma placa, que agora está na época de novo das placas, né? A gente tem aquela falsa sensação de que está tratando, quando na verdade a gente está só ou só mascarando, ou só perpetuando. E a gente esquece de fazer esse diagnóstico bem preciso, que depende, o nosso tratamento depende disso, né? Como na orto, como na pério, como na endo, como em tudo. Exatamente, exatamente. É muito importante o diagnóstico, né? Eu acho que é uma das especialidades que você tem que entender de anatomia, você tem que entender de várias outras situações, né? E toda a fisiologia, E tudo, leva o indivíduo inteiro em consideração. Se o meu postura, tudo, tudo. Se o meu paciente ele tem algum hábito, se ele morde o lábio, se ele tem o hábito de passar a língua em região perioral, se ele tem um vício postural, um vício de cabeça, um vício de jeitinho de mímica facial, se ele tem um costume de dormir com a mão embaixo da mandíbula, muitas pessoas fazem ou o braço inteiro ou a mão. E por aí vai, morder alguma coisa, descontar o estresse no chiclete, ou não é praticante de atividade física, tudo é conta. verdade. É verdade. E com a pandemia, a gente tem observado um aumento, né? Meus pacientes têm relatado que tem aumentado bastante a questão da DTM. Olha, chegou George, já vi doutor Luciano Castellucci por aí. Sejam todos bem-vindos, viu, gente? Hanna Larissa, nossa aluna querida também. Todo mundo. Que beleza. Que Pois é, bom, que então bom. eu tenho observado bastante, viu? Tanto entre os meus pacientes, meus círculos de amigos, vários falando, nossa, eu estou rangendo os dentes mais, estou apertando, e é a questão do estresse mesmo, tem aumentado muito, muito, muito. Muito. Esse isolamento, o ser humano ele é social, ele é da sociedade. Essa história de ter que ficar em casa, em isolamento, por questões múltiplas, cada um tem o seu motivo, A né? própria Isso não é. insegurança de uma doença iminente, né? Isso aí já cria, a gente nunca teve que lidar por tanto tempo com a possibilidade de morte iminente. Isso causa toda uma Isso. mudança na nossa fisiologia, com certeza. Não, e sem a previsão de quando que isso termina. Porque uma coisa é dizer, ó, vamos todo mundo ficar em casa por 7 dias, com as luzes apagadas, sem energia, sem água, só comida. Tudo bem, a gente aguenta. 7 dias, todo dia é um dia a menos no calendário. Agora, vamos 90 supor, dias que seja. 9, vamos arredondar com 100 dias. Passou. E sem a previsão, aí a incerteza, a angústia, a ansiedade, o medo. Quem já pegou, tá mais tranquilo. Quem não pegou, agora já tá em pânico, que eu ainda não peguei. Ou não, né? A gente tem visto Ou casos não, de reinfecção também, e geralmente na tá. reinfecção bem mais forte. É E a gente complicado, não bem tem complicado. certeza de imunidade, então as incertezas, o componente psicológico nas DTMs, ele é preponderante. A gente não pode dissociar isso. A DTM ela não é como uma pulpite, que tem um diagnóstico, um plano de tratamento e uma possibilidade altíssima de sucesso, todas as etapas sendo cumpridas. Na DTM a gente tem um componente psicológico. Então, tudo dando certinho no plano de tratamento, mesmo assim, o paciente, como ele lida com a situação da DTM ou situações adversas, outras, todas, de família, de trabalho, de viagem ou não viagem, não importa. Tudo isso vai contribuir. É verdade. Doutor Delci, que chegou aqui também, que beleza. Meu Deus, Querido, que boa noite! muito bom tê-lo aqui. Pois é, então
já pegando esse gancho do que você falou aí, quem se encanta com essa especialidade, né? A gente sempre nessas lives busca dar um panorama de como é determinada especialidade para que aquele aluno que está se formando, ou quem quer buscar uma nova especialidade, tenha um esclarecimento maior. Então, quem busca se especializar em DTM e dor orofacial precisa desenvolver principalmente quais habilidades? Me conte, por favor. Então, primeiríssimo, o ouvido, a audição. Porque a gente está lidando com pessoas que já passaram por muitos tratamentos. Normalmente, quando chega no especialista em DTM, é aquele paciente que já tentou de tudo. Né? O discurso é sempre, doutora, eu já fiz de tudo e nada funciona comigo. Então, a gente precisa entender que tem que ouvir a história inteira. A gente não pode simplesmente pegar uma radiografia panorâmica, achar que julgou que aquela ATM está assimétrica, o direito e o esquerdo não combinam, saiu de equilíbrio. Pronto, descobri sua DTM, agora a gente vai tratar assim, ou com um aparelho, ou com fisioterapia, ou com a proposta que for. Mas não é tão claro. Então a gente precisa ter o entendimento do paciente como um todo, englobando o conhecimento de todas as especialidades da odonto, que a gente já adquiriu na graduação, mas algumas coisinhas da medicina, a gente precisa ter uma noção boa da fisiologia, das doenças sistêmicas que predispõem a uma dor, que predispõem a uma dor articular ou a uma dor muscular, ou as duas combinadas, ou que predispõem a mais estresse. E a gente precisa juntar esse quebra-cabeça. Então, não basta somente eu ser tecnicamente boa. Eu preciso saber escutar esse paciente. Eu preciso entender a história desse paciente para saber como eu vou poder ajudar. Algumas pessoas, na primeira consulta, quando a gente conversa, que ela conta a história, que a gente mostra que entendeu, que não está menosprezando em nada aquele relato. Só dali a pessoa já sai entendendo o que é uma DTM, como ela própria pode ajudar a se cuidar, qual é o papel dela nesse tratamento, porque não é só eu que trabalho, né? O paciente ele tem o papel dele. Como na doença periodontal, o paciente vai para casa com o dever de casa, né? Exatamente. Na DTM, o paciente vai para casa com um dever de casa. Ele precisa entender como funciona, o que ele faz que melhora, o que ele faz que piora, entender qual é o gatilho dele, que não é igual o da mãe, o do filho, o do vizinho. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu, né? Engraçado. Olha, a doutora Ívia chegou aí. Seja bem-vinda, Ívia, nossa live. Boa noite, Ívia. Tudo bom? Beijão para você. Pois realmente você tem que ter essa visão global, né? Para poder dar uma condução melhor ao tratamento. É bem interessante mesmo. E geralmente são pacientes poliqueixosos, né? Além da DTM, vem várias outras situações também concomitantes. Sim. E às vezes já são pacientes já muito mexidos. São pacientes que vêm de um itinerário terapêutico bem longo. Eles já passaram pelo otorrino, eles já fizeram vários tratamentos para sinusite, para rinite, para otite, já passaram pelo neuro, já tiveram um diagnóstico de uma enxaqueca de difícil controle, já passaram por um clínico da dor, já passaram por um fisioterapeuta. Então a gente precisa ter isso em mente, que é um paciente poliqueixoso e é um paciente muito sofrido já no seu caminho. Uma peregrinação grande, né? Naquela situação. Olha, os meninos da Odonto Web Rádio chegaram aí também. Márcio e Mário Bovo, não sei qual dos dois. Boa noite. Gêmeos famosos. Pois é. Então, deixa eu ver o que é que a gente tem mais aqui.
Agora sim, a gente vai para o que eu começo antes. Eu quis mudar um pouquinho hoje. Agora sim, eu quero conhecer um pouquinho. Que você, é mais nova que eu, foi minha aluna e já fez tanta coisa que eu fico impressionada como é que o tempo deu para você. Me conte aí, o que é que fez você buscar a odontologia e a partir dela, como é que a DTM entrou nesse processo? Me conte um pouquinho agora de você. Ô, Fafá, a gente vai deixar a idade para outra, tá? Não tão novinha assim não, Tá Fafá. sim, Ana Maria. Eu ainda me acho novinha, você tá novíssima. Fafá, eu entrei assim na odontologia, eu me convenci que eu seria dentista bem cedo. Eu Oi, devia ter por volta de uns 10, 11 aninhos de idade. legal. Foi paixão à primeira vista. Acho que foi a professora Maria Rita que falou que o cheiro, né, na Do live que ela fez, consultório. ela disse que o cheiro do consultório odontológico Que encantava. mágica. Pois é. O ambiente, a dinâmica. Eu acompanhava meus pais nas consultas e eu gostava muito daquele ambiente. Eu achava. Eu me sentia super confortável. Imagine, né? Foi até maravilhoso saber que uma criança não tinha medo de ir ao consultório. Eu não tinha. E lá eu decidi e assim eu finquei pé. Daí eu terminei todo o meu ensino, que agora é ensino médio, né? O É. antigo terceiro ano científico. E chegou a hora do vestibular. Então eu fiz pré-odonto em todas as minhas opções, mas meu pai estava sendo transferido para os Estados Unidos. Ele recebeu uma proposta de trabalho e aí ele me fez uma proposta assim bem irrecusável. Minha filha, se você não passar no vestibular aqui, você quer ir morar em Miami comigo e começar a sua faculdade lá? Que maravilha. Aí eu não pude. Eu acho que eu vou dizer que eu dei a sorte de não ter passado. Então eu Ah, comecei a minha faculdade fora. Eu tive a sorte de fazer 3 anos de faculdade fora, que legal, não sabia não. Em Miami foi? em Miami. Legal, Só que legal. lá o currículo é bem diferente, né? O currículo lá é bem. São 8 anos no total a graduação, são 4 anos de um pré-odonto e depois 4 anos da faculdade de É verdade. que é uma especialidade da medicina lá, né? Não, não, lá é Não, odonto mesmo, mas é para odonto. entrar já tem que ter um nível de bacharel. Então Entendi, existe o curso pré-odontologia lá, como entendi. existe o pré-medicina. Daí eu fiz os 3 primeiros anos desse pré-odontologia por lá, e aí veio a notícia que a gente tinha que voltar para o Brasil. A empresa transferiu de volta para o Brasil. E aí começou de novo do zero aqui, né? Do cursinho de novo, porque não transferi, nenhuma Entendi. faculdade aceitava, porque a carga horária era completamente Teve diferente, que as começar do disciplinas. zero, então foi interessante. Cursinho de novo. Agora vamos aprender o português de novo, a história, a geografia, tudo de novo, que eu já Eu estava tinha. bem esquecida, né? Olha, chegou a Super. doutora Angélica aqui, presidente da BO, seja bem-vinda. Boa Que bom. noite, Angélica. Boa noite. Cristiano Queiroz também. Cris, seja bem-vindo, Cris. Eu lhe vejo sempre nas lives cantando. Aí aqui você teve que fazer cursinho novamente. E aí, Cursinho novamente, e aí veio a oportunidade de decidir novamente, né? O que que eu iria fazer de novo. E aí, de novo, odonto. legal. De novo. E Estava aí, escrito, tá vendo? Estava escrito. É Mactube, como diz Paulo Coelho. decidi e fiquei. Então, eu entrei na Federal em 2002 e lá eu fiz a graduação, saindo da. Fiz toda a minha. Ó, a ironia, fiz toda a minha graduação voltada para prótese. Foi mesmo. Todas as monitorias, tudo meu era prótese. Porque eu tinha habilidade manual, eu sabia esculpir, eu gostava muito, então era prótese. Eis que, pouco tempo depois de formada, já trabalhando em clínica popular pela cidade inteira, né? Que é a realidade do recém-formado,
Me Verdade. apaixonei pela Pério. Me apaixonei pela Pério e recebi um e-mail da BO. Estaremos abrindo vagas para especialização em periodontia, prova dia tal. Aí eu lá na prova. Então, meu Legal. pós-formatura, já graduada, minha primeira grande paixão foi a pério. E aí eu entrei na BO, fiz a especialização com Mônica Dourado, Sandro Bittencourt, Legal. Nelson, aquela Ótimos. equipe Maravilhosos. Equipe fantástica, maravilhosa de pele, né? uma equipe fantástica. E aí, saindo da Pério, eu fui trabalhar numa empresa que prestava serviços para outras empresas. Então, eu entrei na odontologia do trabalho. Legal. Daí, especialização em odontologia do trabalho. Só Nossa. que, só que eu já estava pensando em fazer uma especialidade complementar da pério. Aí seria endo? Não. Seria orto? Sim, seria orto. Que beleza. Aí entrei de novo na BO para fazer o aperfeiçoamento. Foram 6 meses de aperfeiçoamento, depois os 36 meses da especialização. Sua E turma é aí muito querida. É SP11, não é isso? É SP11, a ótimo. minha 10, acho que a 10. minha É, 10. é a mesma de Claudinha, né? Cláudia Monteiro, que Isso, esteve mesma aqui de com a Claudinha. gente. Ótimo. Tem Exatamente. maravilhosos dessa turma. Marcos Ribeiro, Lender também, né? Isso. Linder, Olha, Priscila, Raquel. minha muito querida, maravilhosa. Daí E aí veio terminando a Aí veio a horta. Aí terminando a horta, ficou aquele dilema. Faço outra especialização, já estavam 3. Não, vamos para o mestrado. E agora, e agora beleza. o mestrado? Pensando, eu senti a falta da DTM na minha formação. Foi assim que entrou a DTM na minha formação. Porque na clínica da pério, na odontologia do trabalho e na ortodontia, meus pacientes tinham queixas. E essas queixas eu não conseguia sanar com as minhas especialidades já. Daí eu senti a necessidade de fazer essa complementação do meu conhecimento na DTM, porque eram pacientes recidivantes, eram pacientes de difícil controle, eram A orto pacientes com. relaciona muito com a orto, né? Muito. A orto, no final, você tem que tratar direitinho a oclusão, senão a gente tem consequências danosas. Chegava na época dos elásticos, os pacientes, eles reclamavam demais, eles tinham muitas dificuldades. Doutor, eu acordo de noite e tiro, dormindo. Quando eu acordo pela manhã, tá sem nada na boca. E aí, juntando as peças do quebra-cabeça, eu julguei que me aprofundar na DTM, dor facial, seria o que estava ainda faltando para que eu pudesse ter a paz de espírito de poder conversar com os meus pacientes, poder orientar melhor, poder amalgamar os tratamentos da endo, da orto, da pério, da dentística, com aquelas queixas, né? As queixas me pareciam muito conjugadas e ao mesmo tempo eu não conseguia dar um destino para aquela informação. Eu não tinha artifícios nem para entender eu pessoalmente e nem para ajudar mais os meus pacientes. E aí eu decidi fazer um mestrado profissionalizante, que me deu mais um título de especialista Legal, em ótimo. DTM, mas preencheu esse gap, né? E me fez entender muito melhor os tratamentos da clínica diária, seja de que especialidade for. A DTM ela faz parte de todas as especialidades. Ela não é uma especialidade desvinculada, pelo contrário, todo mundo deveria ter uma experiência mais ampla, ainda na graduação, na DTM facial, porque ela faz parte da clínica diária de todo mundo. A diferença Uma, é que a gente não vê.
Exatamente. Uma das perguntas que eu ia te fazer, que eu faço sempre, é justamente essa, que a gente tem observado uma procura por mais de uma especialidade. Eu acho que a DTM é a que bem se encaixa nessa situação, né? Geralmente a pessoa é especialista em tem determinada especialidade e a DTM vem agregar. Ou parte da DTM e vai para outras também. A gente tem observado bastante, né? Nessa especialidade especificamente, o agregar de outras especialidades. Isso é um movimento interessante e relativamente novo. Há 10 anos a gente não via alguém ser especialista em pério, em orto, em tantas coisas, né? E hoje a É, gente tem visto, e quem ganha é o paciente, com certeza. Porque quanto mais conhecimento, um tratamento melhor você vai poder oferecer, né? sim, sim. E é muito mais fácil a gente entender como que eu posso ajudar ainda mais. Se eu E tenho o conhecimento de uma disfunção do tipo muscular, eu consigo procurar isso daí, eu consigo enxergar. Porque o nosso olhar vai até onde a gente enxerga, né? Se eu não tenho a compreensão mais ampla, eu não vejo. E aí a queixa do meu paciente, ela passa despercebida, né? Muitas pessoas dizem, ah, mas eu não tenho pacientes de DTM no meu consultório. Tem, só ainda não enxergou direitinho, mas tem, eu tem. me lembrei Só de professor Falcão. Você foi aluna dele também? Quem fui. não sabe o que procura, não interpreta o que acha. Pois é, pois é. E quando o paciente vem com aquela queixa que é bem comum, aí eu sinto dor nesse dente. E aí vai lá e trata o dente, pesquisa, investiga, raio-x, teste de percussão, teste de vitalidade, sonda, radiográfica. Não tem nada no dente. Não, mas eu sinto dor nesse dente. Então, antigamente o que que se faria? O primeiro impulso é abrir o dente. Então, vamos tratar o canal desse dente, né? Se a gente tiver o conhecimento da DTM, esse primeiro impulso, ele não vai ser o primeiro. Ele não parte como primeira opção. A gente investiga o paciente um pouquinho além da estrutura dentária, porque existem dores que referem na estrutura dentária. É uma dor no dente, mas não é uma dor de dente. É bem diferente. Bem diferente. E até na nossa clínica da ABO, a gente tem vários pacientes que passaram por tratamentos múltiplos, endodônticos, cirúrgicos, cirurgias exploratórias, exodontias, implantes, e a dor perdura. Então, como que a dor perdura? Se a dor é no dente, a gente trata o dente, a dor resolve. Eis que não, né? Tem mais. Esse dente ele está inserido em um sistema completo. Não é simplesmente um dente, uma estrutura solta, um lápis, uma caneta. Não é assim. A gente tem uma estrutura viva que funciona dentro de um indivíduo que tem milhares de outros fatores que coexistem e coabitam. Então, a gente tem que ter um olhar amplo. Com certeza. Com certeza. Maravilha. Estou adorando o nosso bate-papo, adorando. E me conte um pouquinho agora, pensando enquanto aluno, né? Eu sempre gosto de pensar como se eu fosse um aluno buscando me especializar. O que é que a gente tem que o aluno pode aprender nos cursos de aperfeiçoamento e o que é que vai para a especialização em relação à DTM? Me conte, por favor. Pronto. O paralelo é bem parecido com as outras especialidades, né? A gente tem uma restrição de carga horária que a gente não pode esquecer, né? Uhum. Então, num curso de aperfeiçoamento, a gente precisa dar uma visão panorâmica daquela especialidade e ensinar a tratar os casos que mais aparecem no consultório. Aqueles casos que são mais recorrentes e que não são de uma complexidade tão intensa, né? No curso de especialização, a gente tem a oportunidade de tratar os pacientes por muito mais tempo, fazer um acompanhamento a longo prazo faz diferença para o aluno,
porque ele tem a oportunidade de pegar as recidivas de tratamento, as complicações de tratamento, as intervenções concomitantes com outras especialidades, que isso faz muita diferença. É aí que a gente consegue abranger os casos que são mais difíceis, né? Aqueles casos que a gente até apelida de mais enigmáticos, né? Entendi. A gente tem a oportunidade de tempo mesmo, janela de oportunidade de ver os casos que são não só de DTM, mas de dor orofacial, de poder se deparar com um bruxismo real, bruxismo, acompanhar esse tratamento, acompanhar a multidisciplinaridade, né? O tratamento junto com outras especialidades da saúde, que não só a odonto. Isso a gente consegue num curso mais longo. Num curso mais curto, é como se fosse uma janelinha de tempo, né? A gente olha por aquela janelinha Você tem uma e a visão gente, geral, né, daquela especialidade. tem uma visão geral. E claro que tem o conhecimento dos casos mais corriqueiros, né? O aluno ele sai com uma bagagem muito boa para tratar aqueles casos mais comuns. Mas e os incomuns? E aqueles outros pacientes? A gente tem que saber pelo menos identificar, fazer um exame direcionado para DTM, que não é qualquer exame, não é um exame que a gente tem o costume de fazer na graduação, não é um periograma que a gente aprende a fazer, né? O exame específico da DTM, ele é um questionário extenso, ele tem os dois eixos, o eixo físico, o eixo psicológico, que a gente Legal. precisa dominar isso. E no aperfeiçoamento a gente já consegue sair com esse conhecimento, sim. Entendi. Legal. Joia. E aí, para uma coisa mais aprofundada, para tratamentos mais complexos, o ideal é especialização, né? O ideal é a especialização. Joia. Como todas as nossas disciplinas da odonto, né? Quando É, a gente pensa num aperfeiçoamento de orto e uma especialização em orto. Um aperfeiçoamento em endo e uma especialização em endo, né? Aquela carga horária, ela tem um porquê de ser. Não é só para passar mais tempo ali convivendo com aquelas pessoas, é porque a gente tem a oportunidade de se expor a uma maior variedade de casos e situações e aperfeiçoar as técnicas para tratar. joia. Legal. Deixa eu ver o que é que a gente tem mais aqui. Me conte um pouco sobre as inovações tecnológicas. Hoje a gente tem o mundo digital, odontologia digital, que se fala muito, e como é que a DTM está inserida nesse processo aí? Me conte um pouquinho o que é que mudou, o que é que tem sido interessante nessa área. Tem sido bem interessante, né? As inovações tecnológicas, elas vêm sempre para somar. Claro que a gente não pode perder o olhar do humano, senão a gente vai só para o computador, só para os exames e a gente perde essa noção global. Mas a DTM, ela já tirava muita vantagem da tecnologia porque os exames específicos de imagem, eles já são dependentes de uma alta tecnologia. A gente não pode confiar numa radiografia de ATM. A gente já precisava de uma tomografia da ATM. A gente já precisava de uma ressonância magnética da ATM. Já trazia muito mais informações do que um simples raio-x panorâmico, né? Mas agora a gente está pensando em escaneamento intraoral, né? A gente está pensando em placas que são impressas lá na clínica de imagem. Legal, né? Outra qualidade, não precisa moldar. Não precisar moldar, o conforto para aquele paciente que já tem uma limitação de abertura de boca, que ele já tinha uma dificuldade com aquele alginato, com aquela moldeira na boca. Agora ele pode se beneficiar de um exame muito mais confortável, muito mais agradável. Ganha-ganha, né? Ganha o dentista e ganha o paciente.
Essa questão da ressonância, os pacientes conseguem fazer via convênio médico ou não? Eles geralmente conseguem, né? Mesmo com Consegue. solicitação nossa, de dentista. Então, alguns convênios, eles pedem que do dentista seja exclusivamente do bucomaxilo para conseguir autorizar. Alguns convênios, eles não aceitam do dentista e eles pedem que o paciente troque, vá num médico e peça essa solicitação médica, mas isso não é legal, né? A ANS, ela já chancela esse direito para a gente. É como solicitação de exame laboratorial. A gente tem o direito, sim, e eles são obrigados a aceitar, sim, só que eles põem dificuldades. E aí os pacientes às vezes esbarram nessas dificuldades. Entendi. Mas tá lá, tá no hall de cobertura, tá? Os pacientes, eles fazem. E algumas várias clínicas aqui em Salvador, elas fazem sem muitos estresses, né? A Delfim, por exemplo, ela faz. A Multimagem faz. Tem várias. Tem Certo. algumas. E aí me conte mais, as ressonâncias, o que mais aí de inovações tecnológicas? A gente tem a oportunidade de lidar com as imagens da TM, né? A gente tem os procedimentos que são minimamente invasivos, mas que trazem muitas informações benéficas. A artroscopia é uma delas, né? A Legal. gente sempre pensa em artroscopia de joelho, artroscopia de ombro, mas a artroscopia da articulação temporomandibular ela é muito, muito informativa e ela proporciona uma chance de tratamento direto na articulação temporomandibular. Alguns pacientes com DTM do tipo articular, eles precisam sim passar por um exame onde seja possível a visualização direta dessa articulação, né, para a gente saber exatamente a extensão do dano. Não tem como ficar só supondo. A gente precisa também ter essa informação, que às vezes os exames de imagem, eles podem de uma certa forma mascarar um detalhe ou outro que na artroscopia é visível. E aí já aproveita e faz uma lavagem, faz uma artrocentese, Além do exame, já trata, né? O interessante é já isso, que além trata. do exame já vem junto, a depender do que veja, na hora do exame já vem o tratamento acoplado. Isso é muito Já interessante. vem o tratamento acoplado. Bem Isso. interessante mesmo. Olha, a doutora Angélica está dando parabéns pelo curso de especialização, curso de excelência, né? Tem vários profissionais renomados nesse curso de especialização em DTM, uma equipe fera. Além de você, quem Isso. mais, Tarsila? Doutora Maria Então, Rita também, né? doutora Maria Rita, que é um nome referência, né, Do da nossa Bahia. odontologia da Bahia, do Brasil, posso dizer, porque meu Verdade. orientador de São Paulo já conhecia a professora Maria Rita, já conhecia o sucesso, É né, verdade. das terapêuticas da professora Maria Rita. A gente tem que é a coordenadora, Maria Rita, junto com a Auxilene Carla. A Auxilene é a fisioterapeuta, que direciona, né, a área da fisioterapia na DTM, aqui também na Bahia, em Salvador, ela é o outro nome de referência. A gente tem alguns professores que são da área médica, que é o professor Legal. Daniel Frechete, professora Elza Magalhães. A gente tem da fonoaudiologia também. Temos fonoaudiólogas, educadores físicos. Ele foi o seu orientador também, né, professora? Ela Professora Maria colocou aí, né, Maria Rita? já teve a experiência com o professor Antônio Sérgio, que É uma equipe maravilhosa, né? Eu fico muito é. orgulhosa de vê-los na BO. Que bom, maravilha. E essa é o da físio. A gente está já planejando o da odontologia, né? Que Isso. a gente estava todo planejado, a pandemia A chegou e pandemia adiou um pouco, né? adiou um pouco, e agora a gente está programando o aperfeiçoamento. Legal, legal. E vai ter o curso no dia 29, né? O curso que é de um dia. Eu tô doida para testar uma função aqui. Deixa eu ver aqui enquanto você fala. Vamos ver se vai dar certo.
Isso, apareceu. Tá cortado. Apareceu, mas tá cortado. Fala aí do Professor curso lá da Gilson, Sheila. muito obrigada, professor. Boa noite. Professor Gilson também é da equipe que foi do meu mestrado. Ele esteve aqui em Poxa, pena Salvador que também, cortou. no aperfeiçoamento. Aqui cortou um pouquinho, mas é o nosso card da BO, justamente do aperfeiçoamento, né, Tarsila? Que vai O- ser bem interessante. Eu já estou inscrita, não vou perder. Que dia é? 25? Vai 29 de 29, um agosto, sábado, não é isso? um sábado, vai ser um dia inteiro. Joia. E Joia. aí a gente vai conseguir conversar mais detalhadamente, apesar de ser um dia apenas, né? A gente gostaria que fosse um curso mais extenso, mas eu acredito que nesse um dia os alunos interessados, quem ainda não entende direitinho qual é a área de atuação do dentista dentro da DTM, né? Existe um pouco de dúvida em relação ao terreno que é próprio da odonto, porque ele existe dentro da físio, ele existe dentro da fono, né? Isso, professor, é uma É imersão. uma imersão. É uma Muito imersão. Vai interessante, ser... né? E é um tema, como a gente falou no início, super atual, porque as queixas de dor e de bruxismo e todo tem aumentado muito. É uma epidemia dentro da pandemia. Exatamente. Então, eu tenho observado muito no consultório isso. Muito. Quem já tinha alguma dor muscular voltou com uma dor um pouquinho mais intensa. Quem não tinha, muitas pessoas desenvolveram na pandemia. Eu Muitas tenho pessoas. acordado, o pessoal aqui todo travado. Meu Deus, até eu. Aí toma um chá de camomila Eu antes para tenho. se dar mais tranquila. Mas tá que tá mesmo. E assim, é interessante porque o clínico precisa desse conhecimento, né? O importante desse curso de imersão é que vai dar uma visão geral e que precisa para o dia a dia. Vocês colocaram aí no card DTM na clínica diária, porque justamente é um Isso, conhecimento extremamente importante, muito importante mesmo. isso. Nós precisamos saber identificar os principais sinais e sintomas. Se esses principais sinais e sintomas passam despercebidos, a DTM passa pela nossa frente e a gente não se dá conta. Isso não pode, né? A gente tem um dever como especialista, como profissional da área de saúde. A gente precisa ter esse conhecimento. E é um conhecimento que deveria já estar enraizado desde a nossa graduação. E para quem se graduou há bastante tempo, ou diga, eu me graduei já tem 13 anos. Eu não tive a experiência da DTM, eu tive a experiência da oclusão, eu tive a experiência da prótese, mas eu não tive a experiência da DTM na minha graduação. E é um conhecimento que faz muita falta. É verdade. E a gente adquire os pouquinhos de conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da carreira, eles fazem muita diferença. A gente pensa, eu não posso fazer uma especialização inteira agora. Então, eu não vou nem pensar nisso, vou deixar guardado na gaveta. Não, cada curso, cada palestra, cada imersão de 4 horas, de 8 horas, um curso de 3 dias, cada conhecimento vai ajudando a montar o quebra-cabeça. Ele vai só adicionando, né? A gente não se perde esse conhecimento. Ele não vai ser uma gotinha num oceano. De forma alguma. Cada gotinha vai ser muito útil. E vai melhorar o olhar. Todo dia vai ter um olhar melhor. Doutora Angélica aqui já colocou que ela já fez a inscrição dela, tá vendo? Que beleza. Que honra. E eu, particularmente, tenho gostado muito desse mundo de cursos online, viu? A gente consegue ter uma visão global, consegue ter um aproveitamento bem interessante. É só se organizar, né? Chegar no cantinho em casa, com a internet boa, que você tem uma paz ali, bota as crianças um pouco para lá. E aí eu tenho, sábado de manhã mesmo, eu já tenho tido uma rotina de estudos online bem interessante. Estou gostando muito, muito mesmo. Olha, doutor Renato Ribeiro, fera dos slides, chegou aí. Ele vai estar com a gente esse final de semana. Ele vai estar lá com a gente esse final de semana. Se eu não me engano, acho que é o domingo que é dele.
com a turma de Com especialização, a é? turma do físio, com a turma dos Legal. fisioterapeutas. Aí é fera, que bom. Seja E, bem-vindo, Renata. Legal, né? E assim, eu tenho observado o quanto que os fisioterapeutas têm valorizado os cursos lá, né? O curso de vocês de DTM para fisioterapeutas está sendo tão interessante. Essa interação, né, com outra profissão, tá bem legal isso. A gente vê muito lá na BO, muito mesmo. era uma ideia, aliás, continua sendo uma ideia minha e da professora Maria Rita, quando a gente conseguir viabilizar a especialização ou mesmo o aperfeiçoamento em DTM para dentistas, a gente promover esse convívio, porque a odonto e a físio, elas são complementares no tratamento da DTM. A gente não pode esquecer da fono também, né? Mas como a gente tem a oportunidade de ter fisioterapeutas formados na casa, alunos da ABO, interagindo com outros alunos da mesma instituição, na mesma especialidade, é muito interessante. O ganho é para ambas as partes também. A fisioterapia olhando a DTM pelos olhos do dentista e o dentista vendo a DTM pelos olhos do fisioterapeuta. São muitos artifícios, muitas estratégias que as duas áreas têm que às vezes eles não conhecem. E aí fica aquele ou um receio de encaminhar o paciente. Eu já ouvi de alguns dentistas que têm receio de encaminhar porque não sabe qual é o tratamento que vai ser instituído lá, né? Até mesmo dentro da odontologia, a gente escuta discursos de pacientes que trouxeram informações de outras especialidades que não necessariamente são de acordo com a evidência científica. Né? Eu já escutei muitos comentários de pacientes que trouxeram informações de profissionais assim, que obtiveram esse lote de conhecimento há bastante tempo lá atrás. E isso mudou. Muita coisa foi atualizada. Muita coisa Interessante foi isso, né? melhorada. E que oportunidade você em sua casa poder ter acesso a esse conteúdo vai ser bem interessante mesmo. Já estou ansiosa, já estou ansiosa. Porque, com certeza, precisa dessa atualização. Assim, obrigatório que o cirurgião dentista tenha esse nível de conhecimento, né? Senão você realmente não vai saber indicar, não vai saber diagnosticar. E isso realmente faz parte do rol de atribuições do cirurgião dentista, sem dúvida. Sem dúvida. Como a gente aprende a diagnosticar uma pulpite? Todos nós sabemos, né? Todos nós sabemos fazer o diagnóstico de uma maloclusão. Por que não saber fazer o diagnóstico de uma DTM? Né? Mesmo que não vá ser tratada por mim, mas eu entendi o que eu sei para onde encaminhar esse paciente e eu tenho como interagir com esse outro dentista na mesma linguagem para que nós todos possamos contribuir para o bem-estar dessa pessoa, desse indivíduo. Né? Não pode ser partido, tem que ser integrado. Olha, professor Francisco Simões, seja bem-vindo. Que bom, prazer tê-lo aqui, que honra. O Instagram da BO está movimentado, tá vendo? Que beleza. Agora vamos falar um pouco, Tarsila, sobre o mercado de trabalho. É sempre interessante ter essa visão, né? Como é que está em relação à DTM, esse mercado de trabalho? Então, esse mercado de trabalho tem uma demanda que é reprimida. É exatamente pela dificuldade em diagnóstico dos próprios dentistas. A DTM, ela existe. Ela passa pelos nossos consultórios todos os dias. Né? Se a gente acha que não vê, que não teria pacientes no nosso consultório, é porque a gente ainda não calibrou o olhar para enxergar isso. Então, a DTM, ela coexiste com todos os tratamentos odontológicos. Quantos pacientes se queixam de não conseguir fazer uma reabilitação
porque ficam com a boca aberta por tanto tempo, ou que depois de uma endodontia ficaram 3, 4 dias com muitas dores em face, ou depois de uma cirurgia, de uma extração, ficaram sem conseguir falar, abrir a boca, se alimentar, deitar no travesseiro como de costume, né? Isso tudo já circula pelo nosso dia, pelo nosso consultório. Existe muita demanda na DTM. O que falta é o olhar calibrado, né? Olha, Então, 1000 elogios aqui para você, viu? Que beleza! Uma fera fantástica, com certeza. Elogios merecidos aqui, gente. Pois é, é muito importante. A gente vê realmente uma pouca. Assim, a gente não ouve falar tanto de um tema tão importante, né? Tão atual. E é engraçado que a DTM, a gente percebe assim que tem um mistério no ar, né? A pessoa fica muito assim, ah, não sei, não vou tratar e tal. E o interessante é que a gente busca informação realmente, porque faz muito parte do dia a dia dos pacientes. Então a gente tem que conhecer com então, certeza. então, todos os dentistas sabem qual é a melhor técnica de escovação, né? Todo mundo sabe orientar o paciente a usar o fio dental. Por que que todo dentista não consegue orientar o paciente num caso de uma DTM, né? É um entendimento da doença, é um diagnóstico e é uma assistência. A orientação bem direcionada, ela pode por si só já controlar uma situação de DTM de um paciente. Tem que saber orientar direitinho. A gente não sabe fazer orientação dietética, que a dieta precisa ser não cariogênica. Todo mundo sai da faculdade com esse entendimento, né? Que as crianças precisam mastigar para desenvolver, né? As estruturas maxilomandibulares. A gente sai com esse conhecimento e nos parece tão óbvio. Tem um outro lote de conhecimento que também é óbvio e que a gente precisa ter, que não é misterioso, que não é de difícil acesso. Pelo contrário, é de fácil implementação, não requer instrumentos, não requer investimentos. É algo que o paciente pode fazer com orientações simples, com medidas caseiras e com mudanças de hábitos. Então, por aí, a gente já institui uma primeira linha nesse tratamento, com orientações claras e possíveis de serem reproduzidas no ambiente domiciliar. E embasada cientificamente, né? Interessante. E que o clínico acaba não tendo acesso a essas informações. É um conhecimento super atual e necessário, eu diria, né? Muito interessante. Sim, sim, é necessário. E é muito prático. E o paciente, nossa, quando o paciente chega num profissional que sabe orientar, que sabe pelo menos tirar as dúvidas dele, que sabe posicionar aquele sintoma em alguma coisa que faça sentido, que não é um sintoma solto, que não é imaginário, não é psicológico. Muitos pacientes Exatamente. chegam com essa queixa. Eu acho que eu tô doida, mas eu sinto isso, né? Ó, não faz sentido, porque não é todo dia, mas de vez em quando eu sinto uma coisa que ainda não entendi de onde vem. Se a gente conseguir situar isso daí dentro de um contexto, o paciente, ele próprio consegue se empoderar do tratamento dele, né? Só em você conseguir acalmar aquele paciente, dizer que não é nada intratável, ele não precisa se acostumar a outra coisa. Ah, é assim, eu vou me acostumar. Não, não precisa se acostumar. Dor não é normal. A gente não precisa se acostumar com um dia a dia mais doloroso, mais dolorido, mais sofrido. Tem tratamento e não é necessariamente um tratamento inviável, não é um tratamento caríssimo, não requer um aparelho importado. Não, é algo acessível, acessível a todos. Que muda a qualidade de vida, né, desse paciente. Interessante. Demais.
tem pacientes que acordam sem conseguir abrir a boca para fazer higiene oral pela manhã. E como a gente tem visto esse aumento, né, por conta da pandemia, das queixas, com certeza é um mercado de trabalho que está em expansão. Eu acho que, Em como essa franca crise discussão. veio da saúde, eu assisti hoje uma palestra de Bruno Rosa, achei muito inspirador, e ele falou exatamente isso, que como a causa veio da saúde, né, um problema de saúde mundial, e aí as pessoas realmente estão mais preocupadas com a saúde, muito mais do que com roupas, com, né? Então eu acho que é um momento relativamente promissor dessa área, justamente por essa demanda, essa necessidade grande que existe. Então é bem interessante isso também, a gente colocar. Precisamos conhecer esse problema e quem gostar e quiser se aprofundar é um horizonte promissor, com certeza, né? E a gente consegue influenciar, você usou a palavra certa, a qualidade de vida do paciente. Exatamente. É a Exato. alimentação daquele paciente que está em jogo. É o sono daquele paciente que está em jogo. É pacientes que deixam de ir, agora não por causa do distanciamento social, mas muitos pacientes se queixam de almoço em família, que eles já não participam mais. O Porque eles churrasco, né, do domingo. o churrasco em Então, família, ok. né? São pacientes que adoram granola e nunca mais comeram granola. São pacientes que evitam se alimentar em público porque tem muitas dificuldades nesse período da alimentação. E quando a gente consegue reabilitar, devolver a tranquilidade, devolver a ausência de dor é qualidade de vida. Você Com certeza. poder interagir. Tem pessoas que não sorriem mais. Eu tive alguns pacientes na Clínica da Dor, enquanto eu participei lá da Clínica da Dor, com o professor Durval Krachet. Alguns pacientes, elas me diziam, doutor, eu voltei a sorrir, que eu não conseguia Que mais sorrir. maravilha, né? A musculatura doía demais. Eu voltei a brincar com meu filho. Maravilha. A Isso é um mudança na ganho vida da pessoa, exponencial. né? É um ganho exponencial. Com certeza. É a satisfação, a realização na profissão, né? De forma mais genuína que possa existir. Muito interessante. Ó, Lívia Miranda, seja Lívia, bem-vinda. Livinha. Priscila estava aqui também, na hora eu não falei. Que bom. Tarsila, a gente só tem 3 minutinhos. Eu queria te agradecer, assim, amei conversar com você. Eu sempre te admirei por conta de ver o quanto que você busca conhecimento, o quanto que tem aquele brilho nos olhos quando se fala em estudar, né? Pelo que eu conheço você, se a gente pudesse te descrever, eu diria aquela pessoa que tem um brilho nos olhos pelo estudo, pela ciência, e isso é maravilhoso. E além de ser uma pessoa assim que olha o lado do paciente, foi muito legal conversar com você. Amei, amei. Seja Ó, o muito prazer foi bem-vinda, viu? todo Vou te dar, meu. devolver a palavra aí para você se despedir de todo mundo, agradecer. Ah, eu queria agradecer demais. Agradecer você, Fafá. Agradecer a ABO, né? Todo a minha sede e o meu brilho nos olhos do conhecimento, eu devo à ABO. A ABO me proporcionou muitas oportunidades, muitas janelinhas para olhar num horizonte mais à frente, né? Eu realmente, doutora Maria Rita, doutora Angélica, são São as duas mães. mães, são duas mães, todas as oportunidades que a gente tem para uma ideia, um projeto, né? Elas estão sempre de braços abertos. É muito bom trabalhar em equipe. Trabalhar sozinho é muito chato, é muito É entediante, é uma muito troca tão rica, né? É muito legal. É muito prazeroso chegar na BO e poder apresentar, né, os casos, dividir os pacientes, compartilhar o tratamento de um paciente com outras pessoas que são tão dedicadas quanto todas as outras. Não tem o elo fraco, né? A Legal. sensação que eu tenho na BO é que a gente não tem o elo fraco, não tem onde a gente precisa tomar cuidado, né? Todo mundo lá contribui
E tá todo A gente se mundo. sente em casa, na verdade, né? Dos É a minha funcionários segunda casa. aos profissionais. E essa possibilidade de troca é muito interessante. Deixa eu falar aqui rapidinho para não me esquecer. Carlinha, um beijão. Carla Napoli, amo, estava aqui com a gente. Isa também, beijo para vocês. Que maravilha ter vocês aqui. Pois é, Tarsila, que amei nossa conversa, viu? Ai, Adorei eu amei você. também. Eu não esperava diferente pelo que eu já lhe conheço. Então, assim, acho que a gente teve muito conteúdo hoje, conteúdo de qualidade. Só tenho a lhe agradecer, minha filha. Foi Ai, eu que excelente. agradeço, Safá. Eu que agradeço. Um beijo enorme a todo mundo. Muito obrigada aos colegas. Eu